Seja bem-vindo ao UIT Talks, o podcast da UIT, onde nós falamos de cibersegurança, tecnologia, inovação, negócios, empreendedorismo e inteligência artificial, tudo que a sua empresa precisa para estar preparada para o futuro. Eu sou o Rafa Dziaduki e estou aqui com uma pessoa muito especial, mas antes disso, roda a vinheta. Hoje é um dia muito especial, estou aqui com um convidado que, além de empresário, contador, influencer, uma pessoa super bacana, ele é um grande amigo e isso é um grande privilégio. Eu estou aqui com o Johnny Martins. Johnny, muito obrigado pela oportunidade, por separar um tempo da sua agenda e estar aqui conosco nesse episódio. Rafa, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, eu fico muito feliz de a gente estar caminhando junto, né? Não só a gente é amigo e temos relações de negócios juntos, e vir aqui contribuir nesse podcast sobre um assunto tão relevante, eu fico muito lisonjeado pelo convite. Obrigado, irmão. Obrigado a você. Antes de pedir para ele se apresentar, para ele contar um pouquinho quem é o Johnny Martins, eu vou apresentá-lo da forma que eu imagino, que eu acho que você não se apresentaria. O Johnny é uma pessoa super dedicada, é um empresário que faz a diferença para as pessoas, ele influencia muitas pessoas. Nos últimos anos ele se dedicou muito ao mundo digital, né, que liga com o tema de hoje, que é o poder da influência nessa era digital, onde a gente acaba abrindo um espaço maior para a exposição, seja da marca, que hoje Johnny Martins ele passa a ser uma marca, né? A gente trabalha, não é mais o nome do Johnny, né? Não é mais a sua, como as pessoas te chamam, na verdade as pessoas já te atrelam as marcas, os CNPJs que estão atrás de você no seu nome, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança que eu acompanhei aí nos últimos anos, que gera essa autoridade que você tem hoje no mercado. É muito interessante falar sobre isso, né? Porque você imagina, a minha profissão é uma profissão muito tradicional, contabilidade. E eu lembro, Rafa, quando nós estávamos no primeiro evento onde tudo começou, né? Que foi no final de 2021, eu não estava no digital ainda, estava começando. Foi o nosso primeiro evento para contadores. Você estava lá com a gente, você apoiou a gente desde o primeiro evento, está hoje até hoje com a gente. E você vê como o movimento ele é importante, né? O sucesso ele encontra a gente em movimento, e eu sempre estive em movimento. Mas acontece assim, não importa a profissão que você esteja, você precisa entender que as pessoas elas se conectam com pessoas e as relações humanas são emocionais. Nós somos seres emocionais que pensam, não seres racionais que se emocionam. Então, a minha empresa ela era uma empresa pequena até 2016, de 2016 até 2021 ela teve um crescimento exponencial por conta de ambientes que a gente frequentou. 2021 eu entrei no digital. E aí entrei no digital e fui fazer meu primeiro evento, você estava lá com 28 pessoas. E a partir daquele evento que a gente começou a treinar, né, os contadores, hoje a gente é o maior ecossistema de contabilidade do Brasil. Então hoje eu sou vice-presidente do Serac. O Serac é um grande ecossistema de soluções corporativas, com core em contabilidade, advocacia, consultoria, com core em trazer soluções de crédito, soluções de seguros. Então é um grande ecossistema, que são mais de 10 mil clientes recorrentes, em torno de 1.000 colaboradores, mais de 8 mil alunos, e a gente vem crescendo demais por conta do movimento que a gente vem fazendo. E esse movimento, principalmente nesses últimos anos, foi trazido por conta da influência, por meio da influência. Eu falo que a influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo. Se você souber como reter a atenção do seu cliente, do seu aluno, fazendo coisas diferentes, você cresce. E não adianta só reter a atenção se você não sabe se proteger em relação a isso. Porque você cresce de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. E você... Esse ano, Rafa, eu estava até conversando com o meu time, estava vindo para cá, conversando com a Alice, que estava me acompanhando. E eu falei assim, cara, esse ano, depois de 4 anos, eu percebi o poder da influência. Porque eu estou sendo reconhecido praticamente em todos os lugares que eu vou. Não é por muita gente, estou sendo reconhecido por poucas pessoas em todos os lugares que eu vou. Aeroporto, na executiva viajando, já fui reconhecido 4 vezes. Uma vez eu pousei o avião, o cara do meu lado na executiva falou assim, você é o Johnny Martins, né? E tava lá na Arábia Saudita com a minha esposa, fui sair de lá, pegar o hidroavião, o piloto era brasileiro, virou
as costas assim, quando ele ia decolar, falou assim, você é o Johnny, né? Eu te sigo, na Arábia Saudita. E ontem eu tava num lugar, num momento em família, tenho uma prima ali, nossa, que trabalha com pessoas que têm questões audiovisuais, visuais, deficiência visual. Uhum. E a pessoa falou assim, eu tava ouvindo um podcast, um corte do TikTok do Johnny Martins, e a pessoa falou, a prima falou, eu conheço esse cara. Então assim, é muito impressionante o poder da influência. Então eu venho trabalhando a influência em vários pilares, e venho construindo influência, venho treinando pessoas sobre influência, porque não é só você estar na rede social, as pessoas acham que a influência digital é só estar na rede social, não é isso. A influência hoje é a influência digital. Física e digital. Então, você pode influenciar ambientes, você pode influenciar liderando pessoas, você pode influenciar por meio de redes sociais, e quando eu falo redes sociais não é só o Instagram, são todas as redes sociais, você precisa estar em todas as redes sociais. Tanto que comecei em 2021 com 500 seguidores, hoje meu Instagram tem mais de 260 mil seguidores, o meu TikTok tem mais de 150 mil seguidores, meu YouTube vem crescendo, quase 12 mil inscritos e vem crescendo, já começamos a monetizar ali o YouTube. E estou presente no LinkedIn, estou presente no Kawaii, estou presente em outras redes sociais, mas rede social é um dos pilares da influência. Outro pilar é eventos próprios e de terceiros. Outro pilar é podcasts próprios de terceiros. Outro pilar são prêmios, você precisa participar de prêmios, você precisa fazer o seu próprio prêmio. E outro pilar também é a assessoria de imprensa, ou seja, revistas, você aparecer. Existem vários pilares que eu chamo de influenciosfera. É tudo que gravita entre as múltiplas interações do canal de aquisição, que é humano. O canal de aquisição é a pessoa. Por que que empresas como a CIMED, como a própria Tesla, como a própria Apple na época do Steve Jobs, como a Luiza Helena Trajano, Magalu, por que essas empresas elas humanizam a marca? Elas precisariam fazer isso, entenderam o jogo de você conectar as pessoas. Eu estava um dia almoçando com o Thiago Nigro, que é meu cliente, né? Eu inclusive, sou hoje reconhecido como contador das estrelas por conta das pessoas que eu atendo. Thiago Nigro, Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Renato Cariani, Larissa Manoela e por aí vai. E grandes empresas também. Estava almoçando com o Thiago Nigro e o Thiago falou assim, Johnny, eu acredito que o diferencial do futuro vai ser humano, porque a inteligência artificial está vindo com tanta força que o diferencial vai ser humano. Então, esses movimentos que você vem fazendo é um movimento muito importante. E eu concordo, porque a tecnologia, eu entendo que você não combate a tecnologia, você se adapta. Perfeito. A inteligência artificial não veio para acabar com a nossa ocupação, ela veio para acabar com o nosso tempo ocupado. São coisas totalmente diferentes. Então, quando você entende que você precisa da tecnologia para você crescer, para você prosperar, para você multiplicar, precisa segurar a informação por meio de empresas como a UIT, a gente trabalha muito com vocês sabem disso, a gente já está uma longa jornada juntos aí, então você acaba crescendo de uma forma sustentável, né? Porque o grande ativo intangível da influência é a imagem da pessoa, e quando você tem uma imagem muito exposta, você precisa ter empresas, ter pessoas que cuidem da sua imagem, cuidem da sua segurança. Muitas empresas acham que não, segurança da informação eu não preciso me preocupar com isso, minha empresa é pequena ainda, até você ter um problema. Então, segurança da informação é para quem é profissional. Quem é amador pensa sempre, eu vou vender mais e não vou me preocupar com o resto. Cara, a partir do momento que a gente passou a se preocupar com a segurança dos dados da nossa empresa, a gente se sentiu muito mais confortável para crescer. Perfeito. Eu não sei se você se lembra, nós estávamos eu acho que foi um pouco depois da pandemia, 2021. Você começou um movimento diferente depois de 2020, mais ou menos, Isso, né? Foi 2021, exatamente. Acho que 2021 nós estávamos lá em Campos do Jordão e nós estávamos falando dessa questão do poder, da influência que as pessoas têm, né? Dos influencers em cima das pessoas, do poder que você tem de compartilhar conhecimento, né? E essa possibilidade, porque a internet te dá essa via de você conversar com milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, estando em um ponto único ali, você consegue ter um canal de comunicação. E nós estávamos falando desse poder, na época de um influencer que tinha 3 milhões e meio, não sei se você lembra desse papo, de pessoas, que ele tinha 3 milhões e meio de seguidores, e que o movimento que ele fazia,
O pouco que ele ensinava gerava valor dentro daquelas pessoas e ele conseguia extrair, obviamente, não somente a autoridade dele, mas ele também monetizar isso, crescer, e ele atrelava os CNPJs que estão atrás dele, fazendo com que esse ecossistema crescesse junto. E eu acho que isso é um grande diferencial hoje, porque, como você citou, o Adib da CIMED, Nelson Williams, que é um dos nossos clientes, que está super à frente também, né? Se você pegar no mercado jurídico, você tem diversos advogados, você não vê nenhum, né, com esse poder de comunicação que ele usa da melhor forma possível para atrelar a marca dele e fazer com que a marca cresça junto. E, obviamente, o que eu penso é que, com esse crescimento, a exposição aumentando, obviamente o risco também aumenta, porque você está expondo não somente a sua pessoa, né, mas você está expondo também a marca. Nós temos um cliente dentro da UIT, que é um cliente do ramo da saúde, e eles foram vendidos para uma rede grande de farmácias. E até então nós cuidávamos do ambiente dele, e esse ambiente ele tinha, eu não lembro os números exatos, mas ele tinha X ataques, né, na rede dele lá. E eles foram vendidos para essa rede grande e ele saiu na Forbes. O CEO saiu na Forbes. E aí, automaticamente, ele teve uma exposição. No dia seguinte que a Forbes publicou o nome dele e todo o acontecido dentro do CNPJ, a empresa passou a ter um ataque exponencial em cima da marca. Então, você vê o poder que tem quando você aumenta a autoridade, você aumenta a exposição e a marca fica suscetível a visibilidade dos hackers e das pessoas mal intencionadas, né? Você vê que no mercado essa influência, isso impacta nas marcas? Você acha que o influencer hoje ele acaba gerando uma exposição maior no CNPJ? Total, porque ele atrai toda a atenção. O ativo mais caro, ou um dos mais caros hoje, é a atenção. Então, a partir do momento que ele se torna mais conhecido, ele vence praticamente todas as outras pessoas que estão no mercado que, por melhor que elas sejam, elas não são conhecidas. O jogo hoje é o jogo da percepção. A percepção hoje, inicialmente, vale mais do que a realidade. Primeiro você parece bom, depois você se prova bom. Então, eu falo muitas vezes que tem muita gente com menos conhecimento do que as pessoas, às vezes, que estão assistindo esse podcast, ganhando muito mais dinheiro. Porque é o jogo da atenção. E a partir do momento que você tem atenção, volta a atenção para você. Opa, essa pessoa tem sucesso, essa pessoa tem influência, essa pessoa tá ligada a um monte de gente, essa pessoa tem dados, que é muito importante também. Então, ser mais exposto, você sofre mais ataque de pessoas. Eu falo que quanto maior o alvo nas costas, né, maior serão os problemas que você vai ter. Porque você vai crescendo, à medida que você cresce, o alvo aumenta. Então, à medida que você vai crescendo, o alvo vai aumentando. E aí, se você não tem um exército ali para te defender, quando eu falo exército é no sentido figurativo, ter seguidores ali, né? Ter seguidores, ter ferramentas e sistemas e consultorias, por exemplo, como a UIT, para te defender, você não consegue crescer de forma sustentável. Eu vejo muitos dos meus clientes, eles têm problemas com pessoas, por exemplo, não só hackeando, tentando hackear, mas também duplicando produtos deles. Exemplo, cara, eu lanço um curso digital. O Rafa está ensinando sobre cibersegurança. E aí vem uma outra pessoa, copia aquele curso e lança um curso fake sobre isso. Exatamente. E eles têm que o tempo todo ter uma assessoria para ir atrás para que isso não aconteça, porque você está replicando uma imagem, um curso que não é idôneo, não é legítimo, e aí eu vejo meus clientes acontecendo isso com eles. Com a gente ainda não aconteceu, graças a Deus, e acho também por conta da nossa parceria, mas o que eu vejo é que assim, é iminente se você ter possíveis problemas com esse tipo de ataque justamente por conta da influência. Perfeito. E você acredita que os influenciados ali, os seguidores, eles são cegos ali a ponto de acreditar em tudo que você posta nas redes ou não? Porque quando a gente fala de ter uma pessoa se passando por você, isso é um limite ali que você ultrapassa, porque até descobrir que não era você que está naquele vídeo ou naquela comunicação, você pode atrelar. Tivemos vários casos aí com os jogos, né, online e tudo mais, né, de atrelando as pessoas. Então você enxerga que tudo que você fala hoje na rede, os seguidores, eles acatam cegamente isso?
eu não diria cegamente, né? Mas a confiança tá na pessoa. Então, assim, se o seguidor ele recebe uma mensagem sua, um vídeo seu, ou até uma outra conta que tá você ali, tá a sua imagem, ele acredita na pessoa. Eu lembro uma vez que lembrei agora, uma vez um cliente meu, que não era desses muito grandes, era um cliente que estava crescendo no digital, me contou uma história que uma das seguidoras dele falou assim, olha, eu queria saber quando que vai ser, quando eu vou ter o retorno daquela criptomoeda que eu investi com você. Aí ele falou, mas eu nem trabalho com isso. Ele falou, nossa, eu não acredito que eu caí nesse golpe. Ou seja, teve uma outra pessoa se passando por ele que ofereceu um investimento em criptoativo, a pessoa investiu, acreditando que seria ele, e depois foi cobrar ele. E percebeu que caiu no golpe. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, com a internet. A internet ela é muito potente, você consegue atingir muitas pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que ter estratégias, ter equipe monitorando o tempo todo para, cara, denunciar a conta, ter empresas que vão te mostrar o caminho para você ir atrás e se precaver em relação a isso, porque realmente os seguidores eles confiam porque existe uma conexão. As pessoas que não estão na internet, elas não entendem como que a conexão pode ser tão forte por um meio digital, e ela realmente é. Você vê que quando às vezes eu encontro um seguidor na rua ou em algum lugar e a pessoa me trata como se me conhecesse há muito tempo. Ou seja, ela sabe o que eu faço, ela sabe como eu falo, e ela até se sente que você conhece ela. E muitas vezes você não conhece, você não faz ideia de quem seja. Mas a internet ela aproxima tanto que muitas pessoas acabam se prejudicando em golpes cibernéticos, né, que fala. Sim. E você já teve... O Instagram, as redes sociais passam a ser uma ferramenta de trabalho sua, né? Então, sim, total. Ela é praticamente o seu dia a dia atrelado a essas ferramentas. Acho que até eu não lembro se foi num evento ou numa conversa que nós tivemos, você até falou, né? As pessoas falam que tem dificuldade para gravar material para internet, para rede social. Aí você comentou, falou, não, mas isso daí é o seu trabalho, né? Você tem que considerar isso aí como não é uma ferramenta, não é uma obrigação que você tem. Na verdade, é uma coisa que você tá ali, é do seu dia a dia, faz parte das suas atividades, e aí você tem que colocar como prioritário, porque é o que vai te elevar para o próximo nível através da rede social. Então, a ferramenta, o Instagram, TikTok, essas ferramentas que hoje faz a conexão com o mundo exterior, elas passam a ser uma ferramenta essencial no seu dia a dia. Você já teve algum caso ou passou por isso, por uma tentativa de roubo da sua credencial, seja no Instagram, TikTok? Você já lidou com alguma situação dessa? Já lidei, e graças a Deus eu tinha ferramentas, mecanismos para recuperação da conta, e graças a Deus foi tranquilo. Mas eu vejo pessoas realmente que às vezes perdem a conta por falta de cuidados e não entendem que a ferramenta do Instagram é o trabalho. As pessoas falam, Johnny, dá muito trabalho fazer rede social, tá no Instagram. Eu falo que não dá trabalho, é o trabalho. Estar no digital hoje não é uma opção, uma obrigação. A internet é a rua mais movimentada do mundo. Então, enquanto você brincar com ela, ela vai brincar com você. Enquanto você entender que aquilo é trabalho, que você tem que estar constante, que você tem que se manter relevante naquele canal de aquisição, você vai passar a compreender que é uma ferramenta para atingir mais pessoas, para atrair mais atenção, para fechar mais negócios, porque muitas vezes nem você sabe o poder de influência que você pode ter na sua base. Eu falo às vezes para alunos meus, eu falo assim, você se acha pequeno? Quantos seguidores você tem? Eu tenho 1.000 seguidores. Aí eu falo, eu tenho certeza que seus 1.000 seguidores são mais engajados que os meus 260 mil. E em regra, os meus 260 mil são mais engajados do que quem tem 1 milhão. E em regra, quem tem 1 milhão é mais engajado do que quem tem 10 milhões. Porque, em regra, toda regra tem exceção, cara, quanto menos você tem número de seguidores, mais engajado a sua base, mais a retenção é muito maior, ali, né? Mais fiel a sua base. Então, o segredo não é você crescer o número de pessoas no seu Instagram. É importante a métrica crescimento? Mas a maior métrica do Instagram que você pode ter é retenção. Cuide de seus seguidores. Seus seguidores, você tem que tratar eles como clientes. Eles são clientes da sua vida, da sua rotina, e você tem que parar de querer apenas criar conteúdo. As pessoas ficam assim, como que eu crio conteúdo? Você tem que pensar em registrar conteúdo. Exemplo, acordei hoje de manhã, o que eu fiz? Postei uma frase, o que eu fiz? Postei o meu treino, o que eu fiz? Postei chegando aqui.
depois vou postar uma live que eu vou participar, depois vou postar as mentorias que eu vou fazer, depois vou postar o treino à noite de novo, que eu vou treinar à noite de novo. Então, assim, isso é o registro do conteúdo. O nosso dia a dia é um registro de conteúdo. E a partir do momento que você entende isso, você passa a ser muito mais relevante. Uma das coisas mais baratas, ou talvez o melhor investimento que você pode fazer no marketing da sua empresa é ter uma pessoa te acompanhando. Sabe por quê? Porque para você registrar conteúdo, não dá para você fazer sozinho. Tem dias que a sua rotina operacional ou a sua rotina familiar te toma muito tempo. E tá tudo bem. Só que se você tem uma pessoa te acompanhando, registrando conteúdo, com acesso às suas redes sociais, e todo esse acesso, ele contratualmente tem uma segurança também, cara, você vira uma máquina de conteúdo. É um conteúdo atrás do outro, entendeu? Eu por exemplo, eu tenho uma equipe muito grande de marketing, e quando eu vou nos meus eventos, eu vou com 3, 4 social medias registrando meu conteúdo. É produção massiva de conteúdo. Quando eu vou viajar, eu levo o head de marketing, que é meu assessor também, para viajar comigo para registrar conteúdo. Só não levei para lua de mel agora, porque eu acho que não cabia, né? Era melhor não, mas fora isso eu levo. Aí a pessoa fala, pô, mas você paga tudo isso? Cara, eu tô pagando, mas é um investimento. É um investimento que vai dar retorno. Então, existem muitas estratégias. Hoje também, um negócio que a gente faz muito, que dá muito retorno, é você ter um social seller. Só dedicado para isso. O que é o social seller? É um cara que vende no seu Instagram, mas é uma pessoa que ela vai manter o relacionamento com as pessoas. Exemplo, seu Instagram, Rafa, quantas pessoas devem passar ali que olham o seu conteúdo, mas nunca te mandaram uma mensagem, que te admiram, mas nunca te mandaram uma mensagem, e que você tendo uma pessoa para interagir com ela, não estou falando nem vender no começo, interagir, e ela ganhar confiança em você, aí você chama para um evento, você chama para um podcast, você chama para algum movimento que você vai fazer, uma palestra. Cara, isso gera muita conexão. Então a gente tem muitas estratégias ali hoje que a gente percebeu que o marketing, ele é core. Você não entende apenas de cibersegurança e tecnologia. Você entende isso e marketing. Eu não entendo apenas de contabilidade e advocacia. Eu entendo de contabilidade, advocacia e marketing. Por quê? Ninguém entende melhor do nosso cliente do que nós mesmos. Nós somos os especialistas. Então, se a gente entender nosso cliente, souber atrair a atenção dele, acabou. E pensando na parte de segurança, você não tem medo dessa exposição? Porque à medida que você coloca o seu dia a dia, você coloca ali a sua rotina, isso, no final, você está dando munição para as pessoas que estão mal intencionadas, né? Uma coisa é você estar num evento, né? Uma coisa, às vezes, você está num restaurante, por exemplo, com sua esposa, e aí, automaticamente, você colocando, postando ali no modo real, ali enquanto você está no restaurante, você está suscetível a ter um sequestro, alguma coisa, né? Até vi o próprio Adib passou por um episódio de sequestro no passado, eu nem sabia, acabei vendo até num podcast ele comentando sobre isso. Sim. Né? Então você tem essa exposição, você tem alguma preocupação, você tem medo, você tem alguma restrição, alguma coisa que você acaba se preocupando com isso? Bom, nos meus eventos hoje, principalmente nos maiores, eu ando com segurança. Nos momentos que eu estou em família ou que estou em restaurantes, em lugares, eu nunca posto em tempo real. Depois que eu sair que eu posto. Então são esses cuidados que eu tomo. Obviamente a gente se torna mais exposto, obviamente tem que ter mais cuidados, mas o que eu penso é sempre no impacto que eu vou trazer com a minha mensagem, né? Tem pessoas que quando você está na internet vão gostar e não vão gostar da sua imagem, e tá tudo bem. Fazer com que as outras pessoas olhem para você e elas te julguem faz parte do processo da internet, né? Ser julgado de blogueirinho, blogueirinha. Falo que blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. Então a pessoa chega, pô, Rafa, ao invés de te incentivar, Rafa, que conteúdo legal você está fazendo, continua. A pessoa critica porque ela faz piada contra a própria incompetência dela de não estar na internet. Então, eu sei que as pessoas vão julgar, eu sei que vai ter problema, mas a mensagem que eu quero passar é de impacto, é de transformação, e quanto mais pessoas eu conseguir impactar com a minha mensagem, mais pessoas serão transformadas. E é isso que faz parte do legado. A gente tem sucesso por conta do número de pessoas que a gente impacta. Quanto maior é o número, maior o impacto,
mais sucesso a gente tem, mais dinheiro a gente ganha, mais pessoas a gente traz com a gente. E eu penso muito mais pelo lado positivo, pelo lado negativo. Como tudo na vida tem do positivo e negativo. Tem dia, cara, que você não quer postar, que você fala assim, putz, será que eu posto? O Vini, que meu assessor, até brinca comigo, fala assim, cara, eu nunca tive problema com você pra postagem, porque perguntaram uma vez pra ele, né? Fala assim, o que você faz? Um social media perguntou pra ele, o que você faz quando o seu especialista não tá com saco pra postar? Ele falou, putz, eu não tenho esse problema com o Johnny, ele tá sempre animado pra postar. Mas, sinceramente, sendo humano, tem dias que a gente não quer postar. Mas a gente tem que postar, porque é trabalho. É trabalho. Então, assim, eu listo, Rafa, todos os dias, 7h50 da manhã, eu tenho 5 atividades-chave. São as principais do dia ali. São as principais do dia. E são as mesmas. Porque eu sei que se eu fizer as 5, são atividades que te giram meu ponteiro, ou seja, que fazem com que minha empresa continue crescendo. E uma delas é fortalecer o meu contexto. E o meu contexto é estar na rede social, é ser relevante, é entregar minha mensagem. Então, fortalecer o meu contexto é muito importante nas minhas 5 atividades-chave. As pessoas acreditam muito mais no que a gente vive, não no que a gente fala. E quando você fortalece o contexto, ele vale muito mais do que conteúdo. Não adianta você falar lá, pô, sou uma pessoa família. Você está com sua família? Você viaja com sua família? É aquilo que você vive mesmo, realmente, é aquilo que você vive dia a mesmo? dia, né? Você fala que você lidera a pessoa, você tem time para liderar. Você fala que você tem sucesso, você está vivendo sucesso, você está progredindo, você acredita que a sua profissão pode oferecer o melhor para as pessoas, você pode viver o melhor que a vida tem para oferecer. Então você vive isso, você vive prosperidade. Vive aquilo que você posta, né? Vive aquilo, a realidade é a mesma, né? Do que você tá no digital, né? Exatamente. Então, pra gente, tem sido um ponto muito importante. Tanto que é tão importante isso, eu acho que é bem legal você que está assistindo e você não só se preocupar em ter a segurança dos dados das pessoas que estão ao seu redor, mas você tem que criar uma máquina de influenciadores na sua empresa. Lá, Rafa, por exemplo, no Serac, a gente tem pelo menos 15 influenciadores lá. E os 15, nós temos alguns principais, que sou eu, a Carla, minha irmã, que é vice-presidente, a minha esposa, que é uma das mentoras dos programas de educação, o assessor, que é o Vini, o Rony, que é meu sócio, são os 5 principais. Mas nós temos outros 10 que influenciam as próprias vidas e a empresa. E as pessoas falam, pô, mas por que eu vou influenciar a empresa? A pessoa tem que entender que quando ela se torna relevante no digital, a primeira pessoa que ela está fortalecendo é ela mesma. Porque ela não vai depender de ninguém. Se ela quiser sair para ter resultado, ela não vai depender de ninguém. Ela vai fortalecer primeiro a imagem dela. E, consequentemente, vai fortalecer a imagem da empresa. Então, crie um time de influenciadores. Até as pessoas que não são influenciadores, mas as que participam mais na internet, que comentam mais, que estão jogando o jogo da empresa, elas são premiadas com um engajamento dentro da empresa, porque a gente entendeu que é importante isso. É importante a gente ser relevante no meio digital, é importante reter a atenção das pessoas. Vocês fazem ações dentro do Serac para premiar de alguma forma as pessoas que estão engajadas e ajudando vocês nesse movimento. Exatamente. Perfeito. Muito legal. Isso. E para a pessoa que está começando, então, pô, você já está numa jornada aí de 5 anos, né? Bem dedicado e vamos dizer assim que você é muito determinado. Como você falou, não há um dia que você não deixe de postar alguma coisa, mesmo aqueles dias que você não está 100% disponível mentalmente ali para poder fazer o conteúdo. Para a pessoa que está começando, porque existe uma necessidade de resiliência, de determinação, porque você vai passar por esses momentos de altos e baixos, aquele dia que você não quer postar tudo e você tem esse foco que eu vejo muito nas suas redes. Para a pessoa que está começando, o que você daria de dica? O que você encurtaria? Qual que seria o atalho para essa pessoa conquistar? Crie uma rotina de você postar e você estar relevante no digital. Muitas pessoas não gostam de rotina. Acreditam que rotina é uma prisão. Mas, na verdade, ela é uma liberdade com direção. Quanto maior for a sua disciplina, cara, maior vai ser o seu resultado. E a disciplina, muitas vezes, ela é silenciosa. O que faz barulho são os resultados. Só que só consegue ter resultados se você for constante. Para o cara que começa, é difícil você pegar o celular, você gravar. No começo, eu pegava o celular e gravava, eu falava assim, cara, porra, eu sou mais bonito que isso aqui. A minha voz é melhor do que isso aqui. E eu me julgava, eu falava assim, cara, não tá legal isso aqui. E é estranho você se ouvir, né? É estranho você se ouvir. E aí você fala assim, não, as pessoas vão me julgar. Você começa a ter aquele receio. Só que a dica é, grava, não se avalia,
e posta. Não se avalia, posta. Mantenha uma constância. E a partir do momento que você vai crescendo, se você puder, tem uma pessoa para te ajudar com isso. Se você não tiver, seja constante. Seja constante, porque o que acontece, Rafa, as pessoas vão em algumas palestras ou tem mentoria sobre ser influenciador, ser relevante, tá? A pessoa começa com gás. Pô, vou começar a postar. Depois de uma semana, 15 dias ou até um mês, acontece qualquer problema na vida dela, ela para de postar. Sabe por quê? Porque ela não vê resultado imediato. Mas estar na internet é igual um negócio. Você não vê resultado em 6 meses, se bobear, você não vê resultado em 1 ano. Se bobear, você não vê resultado em 1 ano. É igual academia. Você vai na academia, uma semana você tem resultado? Lógico que não. Não, então a internet é a mesma coisa. As pessoas falam, vou abrir uma caixinha de perguntas, né? Caraca, ninguém me pergunta nada. Que eu fico chateado. Sabe o que você faz? Faça a própria pergunta que você quer responder. Então, assim, não tem problema nenhum. Grandes influenciadores fazem a pergunta que eles querem responder. E pior que depois que você faz a pergunta, você responde e as pessoas interagem. Exatamente. Porque ela queria perguntar, mas ela não pergunta. Mas ela não pergunta. Você cria uma coragem para a pessoa perguntar. Então isso é muito interessante. Você se manter constante e botar isso na sua rotina. Como eu falei, atividade-chave, cara, é a minha rotina. Eu entendi o jogo e eu vou fazer com que esse jogo seja próspero. Tanto que, agora em agosto, nós vamos ter um evento sobre influência, que é a influência digital, que eu falei. Então nós vamos ter um evento ali para ensinar as pessoas a fazerem. Porque eu entendo o seguinte, se você faz a coisa certa do jeito errado, se torna a coisa errada. Qual que é a coisa certa? É entrar no digital. Estar na internet é coisa certa. Só que você não tem orientação. Você faz do jeito errado. Se torna a coisa errada. É a mesma coisa no seu mercado. Coisa certa. Cara, entendi pelo podcast, pela UIT, que eu preciso ter a segurança de dados na minha empresa. Como que você faz do jeito errado? Sozinho. Eu vou fazer um outro servidor, eu vou ter um no-break, eu vou ter... Não vou contratar ninguém. Por quê? Porque, não preciso, eu vou tentar fazer sozinho, do jeito errado, se torna coisa errada, você ficar suscetível. Por que a gente contrata empresas? Porque a gente não consegue fazer sozinho. Porque o que você estudou sobre isso, cara, você levou muitos anos que para eu tentar fazer sozinho, eu vou perder muito tempo. Então por que eu te contrato? Porque eu vou muito mais rápido. E é esse o problema das pessoas, elas querem ir sozinhas. O empresário é muito modo empírico, né? Eu faço aquilo que eu acho que tem que fazer. E bate muito cabeça. Bate muita cabeça. A gente sabe que os atalhos que você pode encurtar com o ciclo seu de relacionamento, com esses insights que você pega em eventos, em palestras, eles te levam para um estágio muito mais avançado em um curto espaço de tempo. Total. Né? Isso faz totalmente a diferença para as pessoas. E aí, você comentou até numa das suas falas a respeito da inteligência artificial. Vocês já utilizam alguma coisa de inteligência artificial? Por que eu estou te falando isso? Porque existe, obviamente, né, o crescimento aí dessa... A gente tem visto, acompanhado, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, o uso de inteligência artificial. Então, você fazer vídeos com o seu avatar, com a sua voz, que pode se passar por você. Obviamente, hoje ainda a gente consegue identificar em alguns casos, mas está ficando cada vez mais linear com o mundo real. Vocês já estão utilizando isso? Vocês pensam alguma coisa a respeito? Tem olhado para esse viés? Para as nossas entregas em relação à parte contábil, a gente já tem usado para poder agregar mais valor para o nosso cliente. Na operação mesmo, Na né? operação. E para a parte de marketing, a gente usa muito para produção de conteúdo, estratégia digital para alcançar os clientes que a gente quer e cara, treinando a inteligência artificial para que ela fale como a gente... entenda como que é o nosso cliente, quais são os melhores mecanismos, estratégias para chegar no nosso cliente. A gente usa muito isso no marketing. Só que uma recomendação que eu dou para as pessoas que querem criar conteúdo e principalmente usam inteligência artificial, como o ChatGPT mesmo, primeiro, quem quer produzir conteúdo tem que ter a versão paga, não faça a versão gratuita. A versão gratuita perde amizade. Até porque é mais seguro. Porque é mais seguro, é verdade. Mas o que eu ia falar é, tome cuidado, porque às vezes a inteligência artificial, ou ela romantiza demais o texto, ou ela deixa o texto muito robótico, ou ela coloca... Tira a autenticidade. Tira a autenticidade. Ela coloca, às vezes, elementos no seu texto que você não usaria. Tipo assim, traço, barra, ponto e vírgula que você não usa. Palavras que você não utiliza. Então, se você não deixar ela bem treinada, ela vai escrever de uma forma meio robótica.
Então você tem que treinar realmente ela, porque senão a pessoa olha o seu texto e fica parecido com todos os textos de todo mundo. Então é importante que você sempre utilize ela, ou seja, ela não veio para acabar com a sua ocupação, veio para acabar com o seu tempo ocupado, ela veio para otimizar o seu tempo, mas você humanize ela do jeito que você fala, com a sua espontaneidade. A gente usa muito? Usa muito, mas a gente vem fazendo treinamentos para tentar também tirar um pouco esse elemento robótico e deixar um pouco o elemento mais natural, mais humanizado. Perfeito. E vamos falar um pouquinho da parceria Serac e UIT. Eu estava fazendo até um levantamento, nós já estamos há 8 anos. Caraca. Já juntos aí nessa parceria. E eu fico muito feliz porque quando nós falamos de parceria de longa data, é muito difícil você ter uma relação de 8 anos hoje. Muito. Né? A nível de negócios e assim, é super complexo. Principalmente quando nós falamos de empresas que estão em crescimento. Porque é normal você, à medida que você cresce, as pessoas, as empresas, elas acabam olhando e falando assim, nossa, quando eu comecei com o Serac, aquela contabilidade ou aquele setor jurídico, eles nos atendiam de uma forma, mas hoje eu estou muito grande e eles já não conseguem mais me atender. Total. Isso é muito comum no mercado. E aí quando você tem uma relação de 8 anos, e eu fico muito feliz porque na própria UIT nós temos clientes que estão ali há 8, 9, 10 anos conosco, nós estamos com 13 anos de mercado e temos clientes que estão conosco desde o começo da jornada. E aí o que você fala é que quando você olha um Serac que cresceu, eu não lembro há 8 anos atrás o tamanho que vocês estavam, você até pode comentar um pouco desse crescimento, mas em 8 anos vocês cresceram e eu acho que o resultado dessa parceria de estarmos juntos até hoje, com o crescimento que a UIT teve, com o Serac teve, é sinal que juntos nós prosperamos, obviamente, mas que também tivemos a capacidade de juntos um atender o outro ainda. Total. De manter ainda a essência de você estar preparado para o futuro, como a gente sempre fala, mas podendo estar apto ali a atender o seu cliente da melhor forma. Me fala um pouquinho desse crescimento, desses 8 anos, o que mudou, até para a gente linkar aí da UIT estar preparada junto com o Serac de fazer essa parceria de longa data. Vamos falar, 8 anos, a gente está falando em 2017, mais ou menos. Foi uma das grandes viradas de chave. Nossa, como eu comentei, a gente quase quebrou em 2006. A gente demorou 10 anos para se reestruturar para uma empresa pequena e pagando as dívidas até 2016. Em janeiro de 2016, que é há 9 anos, a gente faturava perto dos seus 100 mil reais por mês e tinha 8 funcionários. Não, desculpa, 20 e poucos funcionários. A gente tinha 8 funcionários quando a gente quase quebrou. 20 e poucos funcionários, faturava perto de 100 mil reais por mês. Em janeiro de 2019, então em janeiro de 2016, perto de 100, em janeiro de 2019 a gente bateu o nosso primeiro milhão recorrente. E aí a gente estava se preparando para o crescimento. A gente entrou em muitos grupos de empresários, a gente fez muitas conexões, a gente fechou muitos negócios, a gente decuplicou nosso faturamento. Então, em janeiro de 2019, a gente já estava junto. Em janeiro de 2019, a gente fez uma mudança grande para um ambiente que a gente tem hoje e levou vocês lá para fazer toda a segurança, para se preocupar com todo esse crescimento que estava já acontecendo, né? Em 2021, eu entrei na internet, em 2021 a gente colocou a educação no ecossistema, né? Como eu falei, a gente, além de fazer serviço de contabilidade e de assessoria jurídica, que a UIT também é nosso cliente, a gente passou a ter educação dentro e fizemos nosso primeiro evento com 28 pessoas. Agora a gente vai fazer evento esse ano para 5 mil pessoas, então é um movimento muito grande. Sensacional. O ano passado, a gente faturou aproximadamente quase 50 milhões ali. E aí vim esse ano para faturar 70 milhões, nós fizemos uma fusão e a projeção esse ano hoje é faturar 285 milhões, um pouco mais do que isso. Então, é um crescimento muito avassalador e nada disso sustenta se a gente não tiver com pessoas com a mesma ambição que a gente. Porque eu falo assim, o seu fornecedor, o seu colaborador, que fez você faturar os primeiros 100 mil reais, poderão não ser os mesmos que vão fazer você faturar 1 milhão de reais, 10 milhões, 100 milhões, 285 milhões. A sua ambição precisa ser tão grande quanto os seus fornecedores. Lá atrás fez sentido. E não tem problema você continuar gostando da pessoa. Se a UIT não tivesse crescido, não tivesse se reinventado, provavelmente nós não estaríamos juntos até hoje. Só que quando você está crescendo
você está numa via de crescimento. E outra, as empresas que estão conectadas, estão crescendo junto, tá todo mundo se preparando para o crescimento. Porque a ambição é muito grande de todos ali. Não adianta só você ser ambicioso. Tem muita gente que fala assim, eu sou ambicioso, eu sou ambiciosa, eu quero crescer. Aí você olha para a pessoa do lado dela e fala assim, você só tá andando com pessoas que não têm ambição. Não dá para crescer. As pessoas falam, eu sou um leão, eu sou uma leoa. Cara, aí você vai olhar pro lado, só tem ovelhinha. Sinto lhe dizer, você não é um leão, uma leoa, você é uma ovelhinha bem fofinha. Então é assim, cara. Você precisa ver, assim, eu falo assim, se você faz parte de um grupo de 4 idiotas, você vai ser o 5º idiota. E quando eu falo isso, é ambiência, é as pessoas que você convive, é os fornecedores que você tá plugado. Não tem como você crescer sozinho. Você tem que crescer junto. E principalmente crescer no desconforto. Crescer no desconforto é o que faz você evoluir. Eu falo muito o seguinte... carro de corrida não tem ar-condicionado. Porque quanto maior o conforto, menor a performance. Não tem ar-condicionado, irmão. Você está crescendo, você tem que estar em velocidade, tem que estar em movimento, tem que estar se sentindo desconfortável, tem que estar apertado. Não tem essa. Não tem forma mágica. O crescimento dói, né? O crescimento dói demais. Só que não adianta você crescer, você está ali acelerando. Aí o cara... Vamos fazer uma analogia ao carro de corrida. Aí o cara que você vai no pit stop para trocar o seu pneu, que é o seu fornecedor, bota um pneu ruim, demora 5 segundos ali a mais para trocar. Cara, não dá. Aí a pessoa que tá lá na sua equipe, que tá te dando a estratégia, também não evolui, não vai buscar conhecimento externo. Eu tenho muita gente, Rafa, que me acompanha até hoje na empresa. Desde aquela época são os mesmos colaboradores. Os mesmos colaboradores. Mas tem gente que não conseguiu. E não é que não conseguiu porque eu não gosto das pessoas. Eu até gosto das pessoas, mas não conseguiu porque não se adaptou ao crescimento. E tá tudo bem. Só que você, como empresário, crescer exige tomar decisões difíceis. E decisões difíceis passam por demissões, decisões difíceis passam por não adaptação das pessoas, e você tem que pensar sempre no global. Eu estou fazendo melhor pelo global, e quando eu falo global, não são só as 10 mil empresas que a gente atende, as mais de 50 mil vidas que a gente atende com as folhas de pagamento, as mais de 40 instituições que a gente doa todos os anos, as mais de 1.000 famílias que trabalham pra gente. Cara, é um impacto, é uma decisão que não impacta só você, é uma decisão que impacta todo mundo. Então você precisa tomar uma decisão pelo todo e não pela pessoa. Eu gosto de você, mas o CPF, Johnny até entenderia, o CNPJ não. Quer crescer? Carro de corrida. Pisa no acelerador. Perfeito. Então você vê que tanto o CNPJ quanto o CPF, eles andam lado a lado, né? À medida que a empresa cresce, você tem que ter parceiros de negócio que estejam crescendo e alinhados com com o seu objetivo final, né? Então passou-se 8 anos aí juntos, nós estamos construindo uma história com o crescimento de ambos os lados, e eu fico muito feliz da gente poder conseguir realizar esses resultados. E obviamente quando você olha para o lado de dentro de casa, você também tem essa mesma visão. Você tem a visão dos colaboradores, né? Porque você seta no começo, no planejamento estratégico, você alinha com o time no começo do ano, onde nós vamos chegar, né? O que nós temos como objetivo para estar todo mundo na mesma página. E obviamente quando você alcança esses objetivos, algumas pessoas vão ficando para trás. Isso Total. É natural, né? Assim como os fornecedores também que não estão alinhados com seus objetivos também vão ficando para trás. Então é super legal essa visão, porque a gente vê que não é só o lado CPF, né? Se fala muito dessa questão dos colaboradores, mas os próprios fornecedores também fazem parte desse ciclo, né? Então é uma coisa Total. Natural que nós temos que nos acostumar e saber que isso faz parte do nosso dia a dia, né? E por exemplo, Rafa, nós somos amigos antes de ter uma relação comercial. E não adianta ser amigo se você não tivesse qualidade, não tivesse resultado. Não dá. Rafa, eu gosto muito de você, mas a empresa... Não dá, vou atrás de uma outra empresa. A gente é pago pelos resultados que nós temos e ponto. Quando a gente não tem resultado, nem as pessoas que amam a gente respeitam a gente. É o pai e a mãe falando assim, o Joãozinho, a Mariazinha, eu amo ele. Mas tadinho, ele não tem resultado, não deu certo na vida. Só que quando você tem resultado, irmão, até as pessoas que não gostam de você te fazem reverência. Fala assim, eu não gosto do Johnny, eu não gosto do Rafa, mas eles têm resultado. E contra-resultado, no argumento, é o indicador universal que está no caminho certo.
Resultado cala a boca de qualquer pessoa. Então, cara, a gente é movido pelo resultado. Não tem essa. O coração entende, mas a cabeça não. A empresa é razão social, não é emoção social. O CNPJ está escrito razão social, razão pela qual você existe para a sociedade. E não dá para você trabalhar a razão se você não tá com pessoa boa do seu lado. Eu quero falar o seguinte, ó. Time, seguinte, a gente vai crescer. A visão tá setada para ali. Vamos. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Fornecedor, nós vamos crescer. A visão tá setada para lá. É isso que nós queremos. Para você ter ideia, hoje a gente tem várias visões, que a visão é a imagem fotográfica do nosso futuro, onde a gente quer chegar. E toda vez que a gente se compromete com a visão, compromisso é com a promessa feita sobre algo. A gente vincula todas as nossas ações para isso. A gente começou, você estava lá. Primeiro evento em 2021, 28 pessoas. Eu nunca deixei que a minha condição me limitasse. Eu não tinha condição nenhuma de fazer um evento grande naquela época. Mas eu tinha uma visão muito audaciosa. Então, hoje a nossa visão, Rafa, é: nós vamos fazer um evento para 5 mil pessoas esse ano. Ano que vem, 7 a 10 mil pessoas. 2027, 10 a 12 mil pessoas. 2028, nós vamos fazer um evento no estádio. E a nossa visão já está setada, o time já está setado. O ano que vem começa a nosso propósito de fazer o evento no estádio. Então nós vamos começar em 2026. Quanto tempo isso? Até 2028. 2028. Então assim, 2025, 5 mil pessoas, 26, 7 a 10, 2027, 10 a 12, 2028, estádio, aí vai precisar mais ou menos de umas 30 mil pessoas. E pode anotar aí que eu tenho certeza que ele vai conseguir. É isso aí. Eu acho que de todos os objetivos que nós traçamos nos últimos anos, em todas as nossas conversas, não teve nada do que fugiu. Na verdade, nós sempre superamos. É isso aí. É isso aí, cara. Porque assim, os vencedores, eles baseiam as atitudes dele na decisão. Eles tomam uma decisão baseada numa visão. Ou seja, eu tô vendo onde eu quero chegar. Tô vendo. Então eu não vou caminhar por aquilo que eu tenho só. Eu vou caminhar por aquilo que eu acredito. Só que não dá para ter o resultado lá na frente se eu não tomar uma decisão agora. E se eu olhar para o que eu tenho, eu consigo hoje, minha condição de influência financeira é fazer um estádio hoje? Não. A condição sempre vai ser menor do que a visão. A visão é a imagem fotográfica do seu futuro. Então você não baseia a sua decisão na condição, você baseia na visão. O que eu preciso investir hoje para chegar lá na frente? Quais são os movimentos que eu preciso fazer? Eu decidi isso. Eu decido fazer isso. Então, a partir do momento que você decide, o sucesso vem. Show. Me fala sobre os grupos de networking. Você está à frente, me corrija aí se eu estiver errado, mas acho que de 3 ou 4 grupos já, né? Eu lembro que você começou com o Nossos, né? São de vocês, né? São 4 hoje, né? Eu lembro que vocês começaram com o Fire Club, depois foram abrindo outras frentes. Me fala um pouquinho desse movimento que eu vi que teve uma coisa exponencial nesses últimos meses e ano, talvez os últimos 2 anos aí que vocês cresceram bastante. O que vocês têm visto dentro do grupo? O que esse movimento está trazendo de resultado para vocês? Um dos pilares de influência, Rafa, é você construir comunidade. Sua empresa pode ser a maior empresa. Uma mente pequena pensa assim: minha empresa é top, eu vou crescer e tal. Mas uma mente próspera pensa no poder da comunidade. A sua empresa pode ser a número 1 do mercado, mas ela nunca vai ser maior do que a comunidade. Quando eu entendi isso, eu percebi que eu não precisava disputar o mercado com o meu concorrente. Eu poderia correr ao lado com as pessoas que querem crescer. Imaginando que não é um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar, é um palco. Tem espaço para muita gente pisar e brilhar ali. Então, o que a gente começou a fazer? Em 2021, como eu falei já algumas vezes, você estava lá nos nossos eventos. Em 2023, final de 2023, nós não tínhamos nenhum produto de educação de mentoria. Nós só tínhamos eventos. E a gente estava em movimento. Final de 2023, o Flávio Augusto, bilionário, listado na Forbes, cara, ele me chamou, ele, o Joel Jota e o Caio Carneiro, para ser cofundadores de uma liga chamada MLS, Mentoring League Society. É o maior ecossistema de educação executiva do país. E essa liga hoje tem mais de 80 clubes. Clubes são grupos de empresários, de masterminds. Eu nem chamo de mastermind, mas vamos falar para a galera entender. Grupos de empresários que eles treinam o empresário. Hoje, gera muito valor para o empresário. A formação técnica, ela gera valor. E é importante. Eu tenho 2 MBAs e uma pós-graduação. Mas o que me dá prosperidade mesmo é a minha identidade por meio das habilidades que eu desenvolvi com os empresários. O empresário aprende com o empresário. Então, Flávio Augusto me chamou para ser sócio dele e para montar
alguns grupos de mentorias. Então, eu montei o primeiro grupo e a gente, em 2024, a gente lançou em 15 de janeiro de 2024. Nesse primeiro grupo, a gente acreditou que em um ano nós teríamos 50 pessoas nesse grupo. Em um ano. E eu falei até para o meu time comercial, gente, esse é o ano da consciência, 2024. Nós vamos ter 50 pessoas nesse grupo. Em um ano, nós fizemos 278 pessoas. Eu fiz 50 pessoas em 13 dias. Nossa. Nós batemos quase 20 milhões de faturamento nessa frente, com 63% de margem, e fomos premiados como o segundo maior clube dentro da MLS, na frente de vários outros players que já estão no mercado de mentoria há muito tempo. Por quê? Porque a gente estava em movimento, a gente estava construindo comunidade. Então hoje, eu tenho até as pulseiras aqui. Hoje eu tenho 4 clubes. A primeira pulseira, que é um símbolo de comunidade, é do Serac da minha empresa. Mas os 4 clubes são Energy Club, Fire Club, Star Club e Comunidade Maravilha. Começando pela Comunidade Maravilha, é um grupo liderado pela minha irmã, vice-presidente do Serac, contadora, formada em marketing. Ela lidera um grupo de mulheres. Então hoje tem mais ou menos em torno de 70, 80 mulheres. Tem o Star Club, um grupo de acesso para pequenos e médios empresários, um grupo de mentoria também, um ticket mais acessível. Tem o Fire Club, que foi o primeiro clube também, e o Energy Club, que é um clube de influência, acesso e mídia. Então nós temos vários empresários dentro desses clubes de acordo com o contexto de cada empresário e de acordo com o conteúdo que eles querem acessar. E aqui as pessoas perguntam, Johnny, você só mentora contadores? A resposta é não. Porque gestão é gestão para todo mundo. O empresário, ele quer saber basicamente 3 coisas. A primeira, como ter mais lucro, ganhar mais dinheiro, vender mais. Segunda, como diminuir custo. Diminuir custo com fornecedores, estratégias de diminuição de custo e como aumentar a qualidade do produto. As dores são muito parecidas, né? As dores são... Na verdade, são as mesmas. São as mesmas. A gestão é a mesma. Então, hoje, nos nossos grupos, pela nossa influência, nós temos 60% ligados ao mercado contábil e 40% em mais de 30 segmentos diferentes dentro dos clubes. Porque não é só o treinamento que eles participam, mas é o ecossistema que eles acessam. Hoje, se uma pessoa ela vende para um empresário, é um tiro. Se ela vende para um contador, é um tiro de bazuca. Porque o contador tem na base vários empresários. Então o nosso ecossistema se torna muito forte. Então, de tudo que a gente falou e que você me perguntou, tem 3 alavancas de crescimento que é uma porta única. Quando você passa por essa porta, irmão, o negócio cresce de forma exponencial, que é influência, nós falamos, que é comunidade, acabei de falar, e ecossistema. Você constrói a influência constrói a comunidade, e depois que você tem a comunidade, você vende tudo que você tem no ecossistema. Esse é o nosso jogo. Perfeito. E dentro desse grupo, que eu acredito que tenha empresas de todos os tamanhos e perfis ali dentro, né? Segmentos e tudo mais. Você começou com contabilidade, depois foi abrindo para outras frentes, segmentos diferentes. Tema cibersegurança, até para linkar aí um pouco com o nosso objetivo de empresa, de conscientização dentro das empresas e tudo mais. Pouco se fala de cibersegurança dentro desses, não vou falar dentro do grupo, mas dentro do ecossistema como um todo, né? É um tema tão importante e tão distante dos temas palcos ali, né, da comunidade, né? É distante, o empresário ainda não entendeu esse jogo, porque, e tá tudo bem no começo. No começo você tem que preocupar em quê? Em vender. Você vende, depois você arruma a casa. Só que tem um momento que o cara já vendeu bem, ele tem uma certa relevância, certa maturidade, que ele precisa proteger a casa. Então ele vende para crescer, estrutura e precisa proteger. Se ele não protege, tudo que ele construiu vai por água abaixo. Então o empresário, muitas vezes, o empresário pequeno e amador, ele não se conscientiza que temas, entre aspas, burocráticos e chatos, ele precisa entender minimamente ou ter pessoas que entendam. Por exemplo, a própria contabilidade. Tem muito empresário que não quer entender sobre contabilidade. Tá tudo bem. Contrata uma pessoa que entenda, mas eu falo que o maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. Todos nós somos ignorantes em algo. A gente desconhece alguma coisa sobre determinado assunto. E a segurança da informação é um assunto que é de proteção, é super importante e os empresários precisam entender isso. Segurança para o amador é bobagem. Para o empresário real é profissionalismo. Então, assim, precisa entender, precisa proteger. Mas nesses grupos a gente percebe que, assim, quem tem nível de consciência mais elevado já se preocupa.
quem tem nível de consciência ainda baixo, a gente precisa conscientizar a importância das pessoas investirem nisso. Porque se elas não investirem, uma hora tudo que elas construírem vai para água abaixo. Perfeito. Nós trabalhamos dentro da UIT justamente com essa conscientização. Quando nós falamos muitas vezes desse tema, como você falou, é um tema prioritário, mas ele não é mandatório dentro da cabeça dessas pessoas. Nós falamos de que a empresa ela investe à medida que vai crescendo, ela tem que investir paralelo ao crescimento dela, porque o risco é maior do negócio. Então, cibersegurança são para todos os tipos de empresa, né? E todos os tamanhos. Então, faz muito sentido isso que você falou. Bom, Johnny, estamos chegando ao fim. Eu agradeço muito, né, a sua participação, mas também todo o conteúdo que você trouxe para os nossos ouvintes aqui. Se você está aí nos vendo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, avalie esse conteúdo, seja por streaming, onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio. Johnny, depois nós vamos postar suas redes na descrição dos nossos episódios e eu queria que você deixasse um recado para a nossa audiência, que pudesse linkar aí com a sua pessoa, né, lembrando aí de tudo o que você falou, o que você pode dar de insight aí, esse final, para finalizar esse episódio tão bacana. Se você quer crescer no seu negócio, primeiro você precisa entender, se você não está crescendo, você está morrendo. Mas segurança da informação é previsibilidade, é sustentabilidade. Cresça o seu negócio, mas ao mesmo tempo proteja ele. É muito importante que você entenda esse jogo. Você começa pensando grande. Por menor que você seja, ou por menor que você esteja no seu contexto, se você começa certo, segurando as informações da sua empresa certo, você cresce de uma forma muito mais exponencial. Essa é a grande diferença do inteligente e do gênio. O inteligente aprende com os próprios erros. O gênio aprende com os erros dos outros. Portanto, admire mais empresas e pessoas que estão à sua frente. Admirar do latim é mirar à distância. Eu falo, quem admira, mira. Como você, que é empresário, pode fazer com que o seu caminho seja mais fácil? Eu vou dizer, nem tão fácil, é possível e seja mais rápido. Admirando mais pessoas e estando conectado com empresas que façam a diferença no seu negócio. Muito obrigado, Johnny. Esse foi o UIT Talks, onde a tecnologia encontra a vulnerabilidade humana e transforma isso em uma oportunidade estratégica. Nos vemos no próximo episódio.